Vamos voltar então, pessoal. Nossa segunda parte aqui da aula de revisão de recursos. E já vamos começar com uma pergunta aqui, ó. Professor, é correto dizer que toda instância originária é instância ordinária, mas que nem toda instância ordinária é originária, pois pode ser revisora? É certo, correto. Toda instância originária, ela é ordinária. Porque você não pode começar uma instância já com as restrições próprias de uma instância extraordinária. Então, se uma ação é de competência originária do TJ, o TJ vai estar exercendo a jurisdição, ele vai estar dentro do juízo ordinário, ele vai estar dentro da instância ordinária. Se uma ação é de competência originária do STJ, o STJ estará dentro da instância ordinária naquela demanda, ok? Se é uma ação de competência originária do STF, o STF estará dentro da instância ordinária, com as ações, nas ações em que se discute ações penais com início no STJ ou no STF, lá não incidem as restrições próprias da instância extraordinária. Então, a primeira parte está certo. E nem toda instância ordinária é originária, correto. Tribunal de Justiça e TRF é instância ordinária e não necessariamente originária. Inclusive, na maioria das vezes, não é. As ações em regras começam no primeiro grau de jurisdição. Então, numa ação comum, o TJ, ao julgar uma apelação, ele não é instância originária. Não é instância originária, mas é instância ordinária. Numa ação rescisória, o Tribunal de Justiça é instância originária e é instância ordinária. Numa ação rescisória no STJ, a instância é ordinária no STJ e originária no STJ. E no caso das ações originárias do STJ, é exatamente isso aí que eu falei. Seja ela civil ou criminal. Se você estiver numa ação rescisória do STJ, é ação de competência originária do STJ, ele estará exercendo ele estará dentro da instância ordinária nesses casos. Assim como ao julgar recurso sobre a ordinária. E nesses casos, não originária. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos agora, então, aqui tem mais uma. Eu disse que esses dispositivos abaixo versam sobre teoria da causa madura quanto aos recursos ordinários. Como isso funciona a aplicação dessa teoria ao recurso ordinário? Aplica-se ao recurso ordinário disposto. Repare, isso quer dizer o seguinte, Lisa e todo mundo. Vamos recapitular aqui o que é a teoria da causa madura. Vamos pegar um caso concreto para vocês entenderem e a partir daí a gente vai traçar então as diretrizes. Imagina que uma ação tenha sido proposta no primeiro grau. Houve, portanto, a petição inicial, houve contestação, houve réplica, houve produção de provas, houve toda a fase postulatória e toda a fase probatória. Ao chegar na sentença, suponhamos que o magistrado tenha reconhecido uma prescrição. Ele falou, olha, julgo extinto com resolução do mérito no processo em razão da prescrição. Julgo improcedente o processo em razão da prescrição. A parte, então, sucumbente interpôs apelação ao tribunal, dizendo, tribunal, o juiz lá embaixo errou, porque não há prescrição. Ele contou o prazo errado. Em vez de contar o prazo, por exemplo, de 5 anos, ele contou o prazo de 3 anos. Ou ele não observou que houve uma interrupção da prescrição. E, por isso, a decisão dele está errada. Não fosse a teoria da causa madura, o que teria o tribunal que fazer? Tem razão recorrente. O juiz não julgou os seus pedidos. O que ele faria? Mandaria de volta
para o juízo de primeiro grau e dizer: juiz, você reconheceu a prescrição, não tem prescrição. Então agora julga os pedidos que aí estão, dano material, dano moral, essas coisas todas aí, pedidos de revisão contratual, analisa esses pedidos todos que aí estão. Na CMTP, era o que deveria fazer. Manda o juiz, então, os pedidos da demanda. E aquele que for o sucumbente nos pedidos poderia interpor novamente uma apelação, agora insurgindo-se contra a decisão que julgou os capítulos, os pedidos apresentados, ok? Essa seria na CMTP. Acontece que, a bem da celeridade, a bem da eficiência, a bem da duração razoável do processo, desenvolveu-se a ideia da teoria da causa madura, que permite uma supressão de instância e que o tribunal possa, ao invés de remeter ao primeiro grau de jurisdição para julgar, possa ele próprio, o tribunal, já analisar diretamente o mérito da questão que não havia sido apreciado. Imagina que haviam, no primeiro grau, 3 pedidos. O primeiro grau só analisou 2, ficou faltando um pedido. E a parte recorreu para o tribunal. O que o tribunal poderia fazer? Mandar para o primeiro grau apreciar o pedido que ficou faltando. Mas a teoria da causa madura admite que o tribunal, já lá em cima, sem precisar devolver ao primeiro grau, ele já analise aquele pedido que estava faltando. Ou ele integre a decisão que estava sem fundamentação. Ou que os pedidos que não haviam sido julgados em razão de uma prescrição, por exemplo, possam ser julgados diretamente lá no tribunal. Isso é a teoria da causa madura. Só pode ser aplicada a teoria da causa madura se a causa efetivamente estiver pronta, estiver madura. Já não tiver mais que produzir nenhuma prova. O processo não tenha que voltar ao primeiro grau para mais nada. Então, em vez de mandar voltar para o juiz sentenciar aquilo e depois a parte nova apelação, me dê aqui que eu já vou apreciar, eu já vou julgar diretamente aqui em cima. É algo sem controvérsia doutrinária? Não. Tem controvérsias absolutamente fundadas com relação à teoria da causa madura, porque dizem que isso viola o duplo grau de jurisdição. Você retira da parte a possibilidade, muitas vezes, de recorrer da decisão. Porque se o tribunal, ao julgar a causa madura, ele vai suplantar uma instância. O tribunal vai analisar o pedido diretamente lá em cima, você não tem uma instância revisora. Se você for interpor recurso especial ou extraordinário, não cabe revolvimento do contexto fático probatório. Nesses casos aí, não se trata de instância ordinária, não. Ou seja, você só teve uma instância para apreciar os fatos e as provas, porque houve uma supressão na medida em que houve aplicação da teoria da causa madura. Portanto, não é algo indene de controvérsias, tá? A doutrina controverte muito isso, e há quem defenda ser inconstitucional a teoria da causa madura. E o que isso se aplica ao recurso ordinário? Se num julgamento de uma ação de competência originária, mandado de segurança com início no tribunal, o julgamento do recurso ordinário, lá no STJ, por exemplo, ele pode já passar diretamente a análise de outras questões. Imagina que chegou no mandado de segurança e ela foi denegado o seu mandado de segurança, porque esse é um pressuposto do recurso ordinário, foi denegado o seu mandado de segurança sob a alegação de decadência. Você não impetrou no prazo de 120 dias. E você interpôs recurso ordinário, e o STJ falou, não, ele impetrou no prazo de 120 dias, sim, está dentro do prazo decadencial. Como já está tudo pronto, não tem mais nada a ser produzido, inclusive mandado de segurança é prova pré-constituída, já não tem provas a serem produzidas, eu já vou julgar diretamente o mérito. Portanto, aplica-se, sim, a teoria da causa madura no recurso ordinário, quando não tiver necessidade dos autos retornarem para a produção de nenhum ato processual na instância a qual já passa o tribunal, então, diretamente a julgar a controvérsia sem precisar retornar. Beleza? Já vi aqui que entendeu. Maravilha. Entendi. Por que não pode ser aplicado o princípio da fungibilidade? Acho que eu vou pegar as perguntas de Lisa, vou transformar em questão de prova. Hein, Lisa? Me manda umas 10 perguntas aí, Lisa, que eu boto na prova.
Deixa eu até você corrigir, quer? Vou mandar. Mas eu não sei se vou saber corrigir, não, hein? Não, você corrige, bora. Por que não pode ser aplicado o princípio da fungibilidade e da primazia do mérito se for interposto recurso ordinário no lugar do extraordinário por parte da autoridade coatora? Repare, é controvertido também, tá? Tá dizendo que não pode, seja a partir do pressuposto que não pode, você pode ter achado aí dizendo que o entendimento jurisprudencial, majoritário, nesse sentido, mas o princípio da primazia da decisão de mérito e da fungibilidade pode sim ser invocado para vir a salvar esse ato que foi praticado. Pois bem, eu entendo que a fungibilidade ela deve acontecer sempre, exceto quando for efetivamente impossível de ser feito. Pois bem, mas nesse caso, talvez tenha de fato uma impossibilidade, porque o recurso ordinário, Lisa, ele é de fundamentação livre. É instância ordinária, você pode alegar qualquer coisa. E já o recurso extraordinário, não. Ele tem uma série de pressupostos que o recurso ordinário não tem. Você tem que ter pré-questionamento, recurso ordinário não tem. Você não pode revolver o contexto fático probatório, recurso ordinário pode. Você tem fundamentação vinculada, o recurso ordinário não é. Então, é difícil você conseguir salvar o recurso ordinário, porque quem interpôs o recurso ordinário foi de peito aberto, como se estivesse interpondo uma apelação. Vale tudo, posso alegar qualquer coisa. Já quem interpõe um recurso para instância especial sabe que o buraco é mais embaixo, então tem que preencher uma sucessão de filtros para ser conhecido o seu recurso. Então é muito difícil você receber o recurso ordinário como um recurso especial ou como um recurso extraordinário, porque dificilmente ele vai ter esse enquadramento. E aí, para você poder aproveitar, você teria que intimar para a parte emendar o recurso. Aí não é o caso. Não é igual a quem interpõe um recurso especial quando a matéria talvez seja constitucional, e aí você precisa aplicar a fungibilidade entre um e outro. Mas o recurso ordinário e o recurso especial e extraordinário, eles são muito diferentes. Então, é muito difícil você receber um pelo outro. Não tem como. Você teria que intimar a parte para oportunizar que ele faça praticamente um novo recurso. Ele teria que elaborar um novo recurso, totalmente diferente daquele que foi. E não deixa de ser um erro grosseiro. Então a jurisprudência tem essa mania de querer punir, assim, pô, o cara errou rude, errou feio, um erro crasso, que a gente chama, e aí, portanto, poxa, não tem como ajudar, não tem como salvar, não é zona cinzenta que a gente pode flexibilizar. E aí, por isso, esse entendimento no sentido de que não dá para salvar o recurso ordinário, porque ele é muito diferente. É a mesma coisa, Lisa, de alguém interpor apelação e o recurso cabível era recurso especial. Então, repare assim que são muito diferentes. Uma instância ordinária e outra instância extraordinária. Um pressupõe violação de lei federal, o outro não pressupõe violação de lei federal nenhuma, nem constitucional, pode revolver o contexto fático, no outro não pode revolver. Então, um tem efeito devolutivo amplo, o outro não tem efeito devolutivo amplo. E aí? E é isso. Qual foi, Marina? Você deu risada aí? O que foi que eu falei? Não lembro. Deve ter sido para que eu falei de fazer as perguntas, a prova para a Lisa. Faz uma prova específica para ela. Não, aí não seria isonomia. Lisa, fica à vontade para perguntar, viu? Não vou fazer pergunta, não vou fazer uma prova só para você, não. Suas perguntas são ótimas. Bom, galera, revisão aqui de recurso especial extraordinário, eu preciso que vocês entendam isso, porque isso, entendeu este ponto, você consegue voar no recurso especial no recurso extraordinário. Você não pode perder de vista qual é a função dos tribunais superiores. Os tribunais superiores não estão à disposição para um rejulgamento da causa. Não é terceira instância. Os processos não têm que acabar todos no STJ ou no STF. Os recursos, eles são analisados, as causas são analisadas para verificar se o direito alegado pela parte foi violado ou não.
dentro da instância ordinária. É lá no Tribunal de Justiça, é lá no TRF, é na sentença no primeiro grau, em que se analisa os fatos do caso concreto para verificar se o seu caso, o seu direito que você alega, se ele foi violado ou não. Isso é atividade própria dos tribunais locais. Se você disse que o seu direito foi violado, que se faça essa análise dentro da instância ordinária. Porque a instância extraordinária, vocês vão se lembrar, ela não está lá para investigar se o seu direito foi violado. Para os tribunais superiores, o seu direito é problema seu, e o seu problema deve ter sido resolvido bem ou mal dentro da instância ordinária. Os tribunais superiores, elas não são cortes revisoras, elas estão lá postas, criadas constitucionalmente, com a finalidade de dar uma interpretação uniforme à lei federal e à Constituição Federal. É aquele que tem o dever de zelar pela integridade e coerência do direito federal e da Constituição Federal. Então, quando se vai interpor um recurso especial, você deve levar ao Tribunal Superior alegações de violação da lei federal ou de tratado. Você precisa demonstrar ao STJ que você não está lá em primeiro plano preocupado com o seu direito subjetivo, que o que te levou a ir para o STJ não foi um problema meramente seu, o seu processo foi mal julgado, mal apreciado, e sim, você está indo ao STJ preocupado com a violação da lei federal, porque cabe a ele dar a última palavra com relação à violação de lei federal. Então você vai para o STJ falando, STJ, absurdo, velho. Rolou um negócio lá no Tribunal ACOL que você não vai acreditar. O Tribunal ACOL disse que o artigo tal do Código Civil, ele deve ser interpretado nesta forma. Não pode, essa interpretação é manifestamente equivocada. Essa interpretação viola a literalidade do artigo tal. Aliás, existe um outro tribunal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Amapá, do Tocantins, do de São Paulo, do Rio Grande do Sul, qualquer um. Um outro tribunal, analisando esse mesmo dispositivo, ele deu uma interpretação completamente diferente. Então, STJ, você que está aí posto para dar a última palavra com relação à lei federal, diga aí se esse dispositivo de lei federal foi violado. Julga isso. O que eu quero é isso, tá? Eu estou aqui para trazer violação da lei federal. Agora, se concluir que a lei foi violada, que o dispositivo de lei federal foi violado, bom, aí o problema muda. Aí deixa de ser apenas um problema de lei federal e pode ser um problema meu também, porque isso vai repercutir diretamente na minha esfera. Então, reconheceu que o direito foi violado, reconheceu, então corrige o meu caso concreto. Você vai supostamente levando ao STJ, levando uma pretensão apenas relacionada ao direito objetivo, à ordem jurídica, como se você fosse um Ministério Público. Olha, estão aqui violando o artigo, que absurdo e tal. E se concordar que houve mesmo uma violação, então, STJ, julga o meu caso de novo e dê a correta aplicação desse dispositivo ao caso concreto. Ok? É isso que precisa entender, que tanto o STJ e o STF estão lá para isso. E por essa razão existem uma série de restrições à admissibilidade dos recursos extraordinários. Por esse motivo, não cabe recurso especial para revolvimento do contexto fático probatório, nem especial, nem extraordinário. Por quê? Porque o caso concreto é problema seu. Fatos e provas é para analisar o seu direito subjetivo. E o STJ não analisa direito subjetivo. Para analisar a violação de lei, não tem que analisar fatos, não tem que analisar prova. Por isso que não cabe. Cláusula contratual. Não cabe análise de cláusula contratual, porque o STJ e o STF não estão lá à disposição para analisar um problema seu. E julgar cláusula contratual é revolver fatos e provas do processo, e não pode. Não cabe para violação de divergência doméstica dentro do próprio tribunal. Por quê?
Porque a Constituição Federal fala de outro tribunal. Não cabe. Não cabe recurso especial, e aí todas aquelas hipóteses. Por quê? Porque é excepcional, é recurso especial, é recurso extraordinário. Estão, portanto, fora da instância ordinária. Não é mesmo para subir qualquer coisa para os recursos especiais extraordinários. E por isso aquelas súmulas importantíssimas que eu preciso que vocês estudem, porque nada mais são do que uma evidenciação da natureza do recurso. A súmula não veio à toa. A súmula decorre da natureza dos recursos especiais extraordinários. A súmula que impede o revolvimento do contexto fático probatório não é uma maldade, a súmula 7 e a 279, a 7 do STJ e 279 do STF. Não são súmulas maldosas por si só. São súmulas que têm um fundamento. É bem verdade que existem hipóteses que não era de incidência da súmula 7 e acaba sendo aplicável à súmula 7, mas não deveria. Mas a súmula em si tem uma razão de ser. Então, todas essas súmulas que filtram acesso ao recurso especial extraordinário, ela tem, em tese, um motivo de ser. E todos esses motivos estão relacionados à natureza dos tribunais superiores e qual a finalidade institucional deles. Ok? E é isso que eu preciso que vocês estejam bem compreendendo, sejam bem claros, esteja bem claro para vocês isso. Considerando que é possível interpor recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal, beleza. É possível interpor recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal? Sim, é possível. Por quê? Porque o artigo 102 da Constituição Federal, quando trata do recurso extraordinário, ele diz que cabe contra qualquer decisão em única ou última instância. Qualquer decisão. Se uma decisão no primeiro grau tiver sido a única ou última instância, recurso extraordinário, sem problema nenhum. Turma recursal cabe. Por quê? Porque é decisão em última instância. Então cabe. Então vamos lá, seguir a pergunta. Caberá também recurso extraordinário contra decisão monocrática? Não, não cabe. Sabe por que não cabe? Inclusive, o dispositivo constitucional, ele, na verdade, não é nem um dispositivo constitucional, porque ele fala em decisão, né? Mas não cabe porque você precisa, para destrancar os recursos extraordinários, você tem que exaurir a instância ordinária. Você tem que tentar de tudo na instância ordinária antes de ir para a extraordinária. Então, não cabe recurso especial e extraordinário contra a decisão monocrática. Não cabe recurso especial e extraordinário contra a decisão monocrática. Porque antes de acessar essa via excepcional, você tem uma possibilidade de reformar essa decisão através do agravo interno. Então, você precisa do agravo interno para, depois do julgamento do agravo interno, você poder, então, ter o seu recurso especial e extraordinário. Ok? Existe súmula também nesse sentido, com relação à necessidade de esgotamento da instância ordinária. Existe alguma possibilidade de decisão monocrática não ser recorrível, assim como ocorre em alguns casos com a sentença? Não. Existia no velho CPC, por exemplo, quando o relator ele convertia o agravo de instrumento em agravo retido. Isso existia. Não me ocorre nenhuma hipótese no novo CPC de decisão interlocutória, decisão monocrática, que não seja passível de recurso. Não me ocorre nenhuma hipótese de decisão monocrática que não seja passível de recurso. Outra pergunta. O recurso contra a decisão monocrática de algum julgador da turma é o agravo interno? É agravo interno, todo recurso cabível contra a decisão monocrática. E repare, Lisa, não existe decisão monocrática de algum julgador. Só existe do relator. Só quem pode julgar monocraticamente é o próprio relator. Eu não posso julgar monocraticamente um processo de sua relatoria. Eu não posso chegar no seu gabinete, pegar um processo, levar no meu gabinete e proferir uma decisão monocrática. Eu não posso fazer isso. Se você é relatora, só você quem pode proferir decisões monocráticas. Beleza? Pois bem, entendido essa noção do recurso especial e extraordinário, você consegue ir além do estudo.
Você consegue compreender o motivo das súmulas. Então, às vezes, a gente começa o estudo falando o seguinte, olha, vamos estudar recurso extraordinário. Não pode revolvimento, contexto fático probatório. Tem que exaurir instância ordinária. Não pode para interpretação de cláusula contratual. Não pode, não sei o que lá, divergência doméstica. Não pode se não impugnar todos os fundamentos. Não pode se houver fundamento constitucional e infraconstitucional e só impugnar um desses. Não pode. Tudo isso tem um sentido. Então, antes de analisar as súmulas, cada uma dessas súmulas, a gente precisa entender qual o sentido, o porquê de terem essas restrições todas. E quando você começa a entender que existem essas restrições, existem motivos para essa restrição, isso você começa a fazer mais sentido a compreensão de todas essas súmulas. Recurso especial extraordinário, então, acho que é isso, né? Interpõe nos autos do processo, faz o juízo de admissibilidade a quo pelo presidente ou segundo vice-presidente ou vice-presidente, faz a admissibilidade, deu seguimento ao recurso, manda para o STJ e ou para o STF. Negou o segmento, agrava em resp. Chegou, e se interpôs recurso especial e recurso extraordinário, os dois, como é que faz? Primeiro vai para o STJ, julga, depois o STJ remete para o STF para julgar o recurso extraordinário, ok? Vamos chegar lá, Elisa. Beleza? Eventualmente pode até inverter essa ordem, tá? Mas é excepcional, a regra é essa mesma. Interpôs, embargo, recurso. Acho que recurso extraordinário especial tá bom. Vamos passar para a ação rescisória, que Elisa está ansiosa. O que temos de ação rescisória para conversar? Galera, ação rescisória, lembre-se também da natureza jurídica. Eu já contei essa história, né, de professor Cretella Júnior, que falou, estudem a natureza jurídica das coisas. Vocês precisam entender o que é aquela coisa para você entender até para onde ela vai, para você entender como que você vai entender as lacunas, como você vai fazer as integrações, como é que você vai fazer a correta aplicação daquilo. A natureza da ação rescisória, ela é de ação desconstitutiva, ou ação constitutiva negativa, ou seja, desfazer algo que foi feito. E que algo é esse? Com a ação rescisória, você pretende rescindir a coisa julgada. Você pretende desconstituir a decisão com coisa julgada. Então, o propósito da ação rescisória é desconstituir a coisa julgada e, em regra, obter um novo pronunciamento no lugar daquela decisão que houve um corte rescisório. Em regra, a ação rescisória pretende-se que haja um corte para rescindir e um outro julgamento da matéria posta em apreciação na demanda originária. Você, então, teve a demanda originária, teve um julgamento X. Você, na ação rescisória, falou, tribunal, teve o julgamento X. Só que esse julgamento X, ela foi fundada numa gravíssima injustiça na medida em que houve corrupção do julgador. O que eu quero? Desfaz o que foi feito, não é ignorar o que foi feito, não. Desfaz o que foi feito. E pega aquele processo lá e julga novamente agora. Há, então, um rejulgamento da causa originária. A ação rescisória, ela desfaz o que foi feito e aquilo que havia sido feito naquele processo, então, vai ser reapreciado e terá uma nova decisão do que houve naquele caso. Isso vai acontecer onde? Na própria ação rescisória. A própria ação rescisória corta e constrói outra coisa em seu lugar. Essa é a regra geral. Algumas poucas hipóteses em que há somente o corte. Quase sempre há o corte rescisório e depois há uma nova decisão para substituir aquela decisão anterior, porque não pode só cortar a decisão e ficar sem uma outra em seu lugar. Então você corta aquela decisão e profere uma nova decisão em seu lugar. Quase sempre essa nova decisão, uma nova decisão de mérito sobre aquela questão que foi levada à apreciação na ação rescisória. Ok? A ação rescisória é uma ação de competência originária dos tribunais. Nunca, em hipótese alguma, haverá ação rescisória perante o primeiro grau. Nunca. Se alguém fizer isso, saiba que errou categoricamente. É sempre de um tribunal. E qual tribunal é o competente para a ação rescisória?
é sempre o tribunal de onde foi emanada a última decisão de mérito. Se a última decisão de mérito foi no TJ, será do TJ. STJ, STJ, STF, STF, TRF, TRF. Se for a última decisão de mérito uma sentença, será do tribunal imediatamente superior. Pode ser o TJ, pode ser o TRF. Ok? Mas é sempre uma ação de competência originária de um tribunal. Então, um acórdão do TJ transitou em julgado? Foi um acórdão de mérito? Foi. Então, é o TJ quem vai julgar a ação rescisória. E aí, quem vai disciplinar tudo isso é o regimento interno. Quem distribui competência dentro do tribunal é regimento interno. Então, é o regimento interno de cada tribunal que vai dizer, olha, TJ Bahia, quem vai julgar a ação rescisória contra a sentença é o órgão X. Quem vai julgar a ação rescisória contra acórdão é o órgão Y. Quem vai julgar a ação rescisória contra o órgão Z vai ser o órgão A. Ok? Isso é privativo de regimento interno fazer a distribuição da competência. Mas saiba que é do próprio tribunal. Então, se foi do STJ, vai perguntar de qual órgão foi esse julgamento. Ah, foi de uma turma do STJ. Ah, foi da turma? Então, vamos para o regimento interno do STJ. Ah, o regimento interno diz que de acórdão de turma, quem pode rescindir é a sessão. Então, a ação vai ser de competência originária do STJ e vai tramitar na sessão, por exemplo, do STJ, em uma das sessões do STJ. Bom, a ação rescisória, ela tem por objeto, então, uma decisão de mérito transitada em julgado. Ou seja, tem que ter havido uma decisão que resolveu o mérito e tem havido trânsito em julgado. Cabe a ação rescisória se não houve o trânsito em julgado ainda? Não. É pressuposto decisão de mérito transitada em julgado. Por que decisão de mérito transitada em julgado? Porque é a única que faz coisa julgada material. Se o propósito da ação rescisória é desconstituir a coisa julgada material, só pode haver quando tiver decisão de mérito transitada em julgado. Porque coisa julgada material é decisão de mérito transitada em julgado. Ok? Só que tem duas hipóteses e que não se trata de decisão de mérito e mesmo assim pode ser objeto de ação rescisória. Estão lembrados? Uma, decisão terminativa, ou seja, que não resolveu o mérito, mas que impede a repropositura da ação. Há decisões que extinguem um processo sem resolução do mérito e não há como você superar o obstáculo e repropor a ação. Se você, por exemplo, ajuizou uma ação e a ação inicial foi tida inepta, você pode repropor a ação e corrigir o vício. Se você não recolheu as custas, você pode repropor e recolher as custas. Se você deixou de juntar um documento, você pode repropor juntando o documento. Se você entrou em nome próprio postulando direito alheio, você pode corrigir esse vício ajuizando o nome em nome do titular do direito e não em nome do seu próprio. Por exemplo, vou pedir pensão alimentícia em favor de meu filho. Eu vou entrar em meu nome. Errado, é em nome de seu filho representado por você. Pois bem, corrige o vício e repropõe. Mas tem alguns vícios que não admitem a repropositura da ação. Imagina que tenha sido extinto sem resolução do mérito porque falou que existe coisa julgada. Eu não posso julgar porque a questão já foi julgada anteriormente. Eu não posso propor ação 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não posso fazer isso. Porque em todas elas o resultado vai ser o mesmo. Em todas elas, o tribunal vai dizer que você não poderia, porque existe coisa julgada. E já existe um caso anterior que já reconheceu a coisa julgada. Enfim, nesses casos, cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória, mesmo quando estivermos diante de sentença terminativa ou decisão terminativa que impeça a repropositura da ação. Ou seja, são hipóteses em que não há coisa julgada material. Há apenas coisa julgada formal, mas que impede a repropositura da ação. Essa é uma hipótese. E a outra hipótese excepcional também é que diz que cabe a ação rescisória contra a decisão que nega seguimento, a decisão de admissibilidade do recurso, que impediu o julgamento do recurso. Meu recurso, negaram seguimento ao meu recurso. Bom, uma decisão que nega seguimento ao recurso é uma decisão processual, não é uma decisão de mérito, né? Essa decisão pode ser objeto de ação rescisória. Imagina que ele violou alguma norma jurídica, por exemplo, eu posso ajuizar ação rescisória contra essa decisão que negou o seguimento ao recurso.
Eu posso impugnar, e aí a gente já entra na sua dúvida lá inicial, Lisa. Eu posso ajuizar ações rescisórias contra várias decisões. Eu posso entrar com ação rescisória contra a sentença que julgou o capítulo A e transitou em julgado. Eu posso entrar com ação rescisória com relação ao acórdão que resolveu o capítulo B e transitou em julgado no Tribunal de Justiça. Posso ajuizar ação rescisória contra o capítulo C, que foi julgado em última instância no STJ e transitou em julgado lá. E posso entrar com ação rescisória com relação ao capítulo D, que teve a negativa de seguimento do recurso especial. Eu tenho um monte de ação rescisória que eu posso propor, mesmo que sejam em juízos diferentes. Mesmo que sejam juízos diferentes. Eu posso impetrar um no PJ, um no STJ, um no STF, cada um no seu lugar, porque cada um é um juízo competente. Oi? Ah, entendi. Não pode ser uma única uma ação para cada. É uma para cada. Se todos tiverem competência, pode. Né? Você pode, por exemplo, impugnar numa ação rescisória vários capítulos. Imagina que transitou em julgado junto. O acórdão resolveu o capítulo A, B, C e D, por exemplo. O capítulo A, você vai ajuizar a ação rescisória por violação à norma jurídica. O capítulo B, você vai ajuizar a ação rescisória por erro de fato. O capítulo C, você vai ajuizar a ação rescisória por fundamento em documento falso. O capítulo D, você vai ajuizar a ação rescisória com base em prova nova. Você pode ajuizar uma única ação rescisória cumulando essas quatro, porque o juízo competente vai ser o mesmo para as quatro questões, entendeu? É uma ação rescisória só que você vai propor. Agora, se são objetos diferentes, aí cada um tem uma competência própria, você não vai poder acumular. Se um é sentença, se um capítulo é sentença e o outro capítulo é um acórdão, a competência no regimento interno eventualmente é diferente, ou quase sempre é diferente. Então, nesse caso, você não poderia acumular ambas, porque você estaria diante de um juízo incompetente para uma delas. Portanto, a sua pergunta que você havia feito, e aí tem uma parte que é muito difícil de responder. A sentença e um acórdão. Eu posso ajuizar uma ação rescisória para a sentença e uma ação rescisória para o acórdão? Em tese, se tratando-se de capítulos diferentes, tranquilo. A sentença do capítulo A e o acórdão do capítulo B, problema nenhum. Duas ações rescisórias que você vai propor, ok? Agora, se for o mesmo capítulo, tudo isso eu entendo que você deve impugnar tão somente contra o acórdão. Por mais que o vício esteja na sentença, o efeito devolutivo em profundidade e também o efeito substitutivo fez com que o acórdão substituísse a sentença. Então, você iria ajuizar uma ação rescisória apenas contra a decisão do tribunal e, nessa oportunidade, você poderia também impugnar questões que estivessem contidas na sentença. Mas eu não tenho certeza absoluta ainda disso, não. A pergunta é muito boa mesmo. E, a princípio, sim, poderia, em razão do efeito devolutivo em profundidade e também em razão do efeito substitutivo. Lisa ainda perguntou aqui, ó, se antes do trânsito em julgado, sem levar a pergunta adiante ainda, cabe ação rescisória? Se antes do trânsito em julgado? Não. Cabe ação rescisória? Não. Ação rescisória? Não. Mas vamos lá. Ainda não pode ajuizar. Impetrar não, estou com impetrar na cabeça. Impetrar é para mandado de segurança. Não fala em impetrar ação rescisória, é ajuizar. Se antes do trânsito em julgado for descoberta prova ilícita ou outro vício processual, esse deve ser alegado em recurso, mesmo que novos fatos não possam ser alegados em recurso. Exatamente, repare. Novos fatos podem ser alegados em recurso, devem ser alegados em recurso. A partir do momento que você tomou conhecimento de um fato novo, relevante para a causa, você tem que alegar no recurso. O artigo 1014, parágrafo 3º, se não me engano, que vocês até usaram para responder na prova de vocês, teve uma questão da prova que foi essa. Se é um fato novo, relevante para resolver a controvérsia, você tem que trazer no seu recurso sob pena de preclusão. Claro que demonstrando os requisitos necessários para a produção da prova naquele momento.
Pode uma prova ser produzida no tribunal? Pode, em caráter absolutamente excepcional. Mas se é fato novo, você tem que trazer. Por quê? Porque a prova nova que aceita a ação rescisória, essa prova nova, o próprio artigo 966, ele diz que só cabe se ela for após o trânsito em julgado. Que diz lá, obtiver o autor após o trânsito em julgado, ou seja, antes do trânsito em julgado, era questão que deveria ter sido resolvida no processo originário. Após o trânsito em julgado, aí realmente não tinha como ser resolvido no processo originário e pode vir para ação rescisória. Pronto, exatamente isso. Exatamente isso. Então, se houver uma ação para cada, uma só para todas, depende. Se forem decisões diferentes, uma para cada. Se for uma única decisão, todas as impugnações são trazidas numa única ação rescisória, ou devem ser trazidas, ou podem ser trazidas numa única ação rescisória. Sempre que a decisão for rescindida na ação rescisória, é preciso fazer nova prova sobre o mérito da ação? Não, repare, não. Quando rescinde, e aí lembre-se, nós temos dois juízos, né? Juízo rescindente e juízo rescisório. O juízo rescindente é o que vem com a foice, desfaz a coisa julgada. Sempre que num juízo rescindente é desconstituída a coisa julgada, passa-se a outra fase do juízo rescisório, que é um rejulgamento da causa. E esse rejulgamento da causa, o processo vai começar do zero novamente? Não. Não. E aí a gente precisa só, para não responder, não tem como responder em todas as hipóteses, mas começar do zero, possivelmente não. Porque repare. Imagina que você disse que a violação, o motivo da ação rescisória é violação de norma jurídica. A sentença, por exemplo, violou uma norma jurídica. Não tem nada a ser provado mais. É só rejulgamento da causa. O que o tribunal vai fazer? Vai desconstituir e vai julgar de novo a ação rescisória com os elementos que estavam presentes na ação rescisória, com os elementos que estavam presentes na ação originária. Você não vai trazer na ação rescisória novos argumentos, novas provas, não. Se a questão foi violação de norma jurídica, ele vai reanalisar o caso sem aquela violação de norma jurídica. É com o que está posto na ação originária. Agora, suponha que a sua alegação seja uma violação, uma nulidade da citação, por exemplo. A citação foi nula, alguma coisa assim, ou alguma coisa lá no início do processo. O juiz, por exemplo, aceitou o inicial, que não era para citar, sei lá, alguma questão assim. Se ele reconhecer a nulidade, nesse caso, o processo vai voltar naquele momento e vai ter todo o seu desenvolvimento que deveria ter havido na ação originária. E isso vai acontecer dentro da ação rescisória. Imagina que você, outra hipótese agora, imagina que você alegou na sua ação rescisória uma prova falsa. O que ele vai fazer? Rejulgar a ação originária sem aquela prova falsa. O que ele vai concluir agora? O que ele deveria ter concluído originalmente se não tivesse aquela prova falsa nos autos anteriormente. Mas se o vício estiver na prova produzida, pronto, é preciso produzi-la novamente então. Correto. Se houver, por exemplo, alegação de prova nova, ele vai julgar de novo a demanda originária mais a prova nova. Ele vai julgar com tudo que estava lá, mais essa prova nova. Se ele disser que a prova era falsa, ele vai julgar tudo que estava lá, menos a prova falsa. Beleza? A ação rescisória, portanto, é uma ação de conhecimento, é petição inicial, e que tem alguns requisitos próprios, né, como nós falamos. Primeiro, tem que observar os requisitos da petição inicial, endereçamento, qualificação, qualificação na parte autora, qualificação na parte ré, causa de pedir, pedido, valor da causa, tem que ter os requisitos mesmo da petição inicial, tem que ter os documentos indispensáveis à propositura da ação, e além disso, na ação rescisória, você tem que, em regra, acumular os dois pedidos. Tem que haver, em regra, uma acumulação de pedidos, que é juízo rescindente e juízo rescisório. Você tem que pedir para desconstituir e pedir para reconstituir. Desfazer o que foi feito e fazer uma nova em seu lugar. Toda ação rescisória tem que ter um juízo rescindente. Toda. A grande maioria, além do juízo rescindente, tem também o juízo rescisório.
que você fala, desconstitua o que foi feito e agora julgue novamente a questão. Pede-se o rejulgamento da controvérsia, agora sem o vício que ensejou a rescisão da coisa julgada. Cabe recurso da ação rescisória? Cabe. Antes de falar do recurso. É uma ação de competência originária de um tribunal, é uma ação de conhecimento, tem um relator, o relator vai conduzir o processo até o julgamento do órgão colegiado, em regra pelo órgão colegiado. Aliás, vocês estão vendo o Bolsonaro aí enfurecido com decisões monocráticas. As decisões monocráticas estão com os cabelos em pé, estão com os dias contados, porque toda a fúria de Bolsonaro nesse momento e de sua galera é com relação às decisões monocráticas. Curioso que parece que surgiu agora a decisão monocrática, né? Decisão monocrática parece que surgiu para prejudicar o Bolsonaro, mas decisões monocráticas, prática absolutamente comum nos tribunais, muito abusado, inclusive, utilizado com absurdo excesso, e aí, neste ponto, ele tem total pertinência na crítica com relação ao abuso de decisões monocráticas. Isso não é problema do Bolsonaro, isso é problema de qualquer pessoa. A gente viu uma série de decisões do STF que deveriam ser por um órgão colegiado, são havidas monocraticamente, e muitas delas são havidas monocraticamente, e depois o relator sequer leva para apreciação do órgão colegiado. Julga monocraticamente e fica anos aquela decisão pendente de julgamento do órgão colegiado. Quando, às vezes, chega no órgão colegiado, já perdeu o objeto. Portanto, Lucas está dizendo que é economia processual, mas isso é muito grave. Vale lembrar daquela liminar que o Fux deu para o auxílio moradia. Através de decisão monocrática, o ministro Luiz Fux deferiu o auxílio moradia, autorizou o pagamento retroativo e ficou anos pagando todos aqueles que estavam contemplados aí no auxílio moradia com base numa decisão monocrática. Então, isso vai precisar realmente um repensar. E aí vocês já sabem, vocês podem participar dos debates aí do grupo do WhatsApp da família, aqueles debates maravilhosos, que não leva ninguém a lugar nenhum, mas você pode levar à discussão que isso foi uma preocupação do CPC, inclusive, em restringir decisões monocráticas. O novo CPC, ele restringiu a possibilidade de monocráticos para a hipótese de ter precedentes obrigatórios. É bem verdade que liminar ainda é decisão monocrática. E não tem um prazo para ser levado para julgamento. Deveria ter. Liminar deveria ser levada para apreciação do órgão colegiado num prazo máximo de X dias. Isso deveria ter. Né? Pois bem, mas é isso aí que nós estamos hoje. Então, o relator conduz a ação rescisória, ele pode, por exemplo, suspender a execução enquanto tramita a ação rescisória, ele pode. Você fala assim, essa ação rescisória aqui tem uma boa pertinência, eu estou achando aqui que tem realmente violação, eu vou suspender o cumprimento de sentença do título executivo enquanto pendente a ação rescisória. Em caráter excepcional, pode fazer isso. E lembrando que tem um depósito inicial, viu, galera? Cadê? Quem era mesmo? Era a Luana, né? Que tinha um depósito para receber? Era a Luana? Que tinha um depósito para receber de uma ação rescisória, que estava doida atrás desse depósito? Pois bem, era a Amanda, isso. 5%. 5% do depósito do valor da causa, acho que limitado a 1.000 salários mínimos. Então, você deposita 5% do valor atualizado da causa, e se você perder lá a unanimidade, seja por negar, seja por não conhecer, seja por julgar improcedente, a unanimidade, esse depósito inicial é convertido em multa em favor da parte contrária, ok? Pois bem, então, recapitulando aí, o relator conduz a ação rescisória até o dia do julgamento colegiado, leva para o órgão colegiado, o colegiado então vota, e lembrando que aqui existe ampliação do quórum do artigo 942. Se a maioria do órgão colegiado votar pela desconstituição da coisa julgada, amplia o quórum. Prestem atenção. Lucas, presta atenção aqui. Você está disperso aí. Bora. Luana, você também. Presta atenção aqui. Se a maioria do órgão colegiado estiver votando por desconstituir a coisa julgada, tem que ampliar o quórum.
Olha que coisa interessante. Se a maioria estiver votando por não mexer na coisa julgada, não amplia quórum. Na apelação, amplia o quórum em qualquer circunstância. Formou um 2-1, amplia o quórum na apelação. Na ação rescisória, não. Só vai ampliar o quórum se a maioria estiver desconstituindo a coisa julgada, que é a exceção. Se a maioria estiver mantendo a coisa julgada, ou seja, julgando improcedente a ação rescisória, não tem ampliação de quórum. Ok? Pronto. Julgou, vem um acórdão. Desse acórdão cabe recurso? Cabe. Qual recurso que cabe em ação rescisória? Qual é o recurso que cabe em ação rescisória? Chamar alguém aqui que está viajando aí. Anderson, por exemplo. Cadê você, Anderson? Ana Morena. Ana Morena, eu tô achando que você entra aqui na sala e vai-se embora, viu? Porque às vezes termina a sala aqui, fica só seu nome aqui aparecendo depois, só eu e você aqui, e você só sai depois de um tempão. Cadê? Hein? Suzana, cadê você? Virgínia, Virgínia. Pô, Virgínia, cadê você? Marina. Olha, Anderson aí, Anderson, Luana, cadê? Pronto, Gabriel. Sim, o que foi que eu perguntei? Ah, não. Anderson. Recurso. Qual é o recurso cabível contra ação rescisória? Ação rescisória é recurso? Ação rescisória é recurso? Aliás, ação rescisória é recurso? Por que não é? Por que não é recurso? É autônoma. Por quê? Por que então? Porque é outra, é um meio de programação autônoma. Por que é autônomo? Porque inaugura uma nova relação jurídica. É exatamente isso. Não é aquelas mesmas partes, aquele mesmo processo, não é como a Praça é Nossa, né? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas... Não, é outra coisa, é outro processo, é outra petição inicial, tem no outro processo, o réu tem que ser chamado a integrar essa nova relação jurídica, ele é citado para integrar essa nova relação jurídica, é outra demanda. Aquele lá, muito bem, Silvia, já acabou, morreu, né? Parecendo a Regina Duarte, parem de desenterrar, vocês querem desenterrar defuntos. A ação rescisória é mais ou menos isso mesmo, quer desenterrar os defuntos da Regina Duarte. Pois bem, então, Anderson, agora, para todos vocês, recurso. Silvia, você me chamou ou travou? Estão ouvindo? Está todo mundo aí, presente? Travou tudo? Travou tudo? Tudo? Cadê? Qual é o recurso cabível? A ação de produção antecipada de prova pode ser autônoma? Pode ser autônoma. A produção de prova pode ser através de uma ação ou pode ser através de um incidente. Se ela é antes da ação principal, ela é uma ação, que não existe nada ainda, tem que começar com alguma coisa. Então, é exercício do direito de ação. Se já existe um processo e você precisa antecipar, é só um incidente processual. Mas vamos voltar para o nosso aqui. Sim, Silvinha, antes da ação rescisória, isso, valeu, voltou agora, ação... Pronto, e aí eu tinha esquecido que isso tinha sido uma parte da pergunta de Lisa. Posso ajudar de provas antes da ação rescisória? Vixe, tem pergunta pendente? Ah, não, peraí. Calma aí, que eu não respondi. Eu não respondi a questão do recurso, acho que era isso, né? Qual recurso cabível contra ação rescisória? Qual a resposta que todo operador do direito dá? Depende. Depende de qual recurso cabível. Porque é o seguinte... Como é? Pode ser recurso especial, Alô? né? Não ouvi. Recurso especial? Depende.
essa ação teve início aonde? Ela está em curso aonde? Porque depende. Se tiver começado no Tribunal de Justiça ou TRF. E se a ação rescisória estiver em curso no STJ, cabe recurso especial? Não cabe. E se a ação tiver início já no STF? Depende. Essa ação rescisória que você está se referindo, qual é ela é de competência originária de qual tribunal? Tribunal de Justiça. Ah, se é de um Tribunal de Justiça, cabe recurso especial e cabe recurso extraordinário. Se é do STJ, cabe recurso extraordinário. Se é do STF, não cabe nada. Acabou. O que resultou decidido lá, decidiu. Início em TJ, em TRF, ou como pode ter início no STJ, pode ter início no STF. Ok? Beleza? Então, agora eu volto para a questão da produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas pode ser uma ação autônoma se ela for anterior à ação principal. Eu quero produção de uma prova para uma futura ação. Como não existe nada ainda, eu tenho que inaugurar algo. Eu não posso pedir ao Poder Judiciário nada que não seja através de uma ação. Eu não posso fazer uma consulta ao tribunal. Tribunal, tira uma dúvida. Eu não estou entrando com ação, não. Eu só quero tirar uma dúvida. Não pode fazer isso. Você precisa exercer o direito de ação. Então, você ajuiza uma ação e pede a produção antecipada de prova, ok? Mas se você já exerceu o seu direito de ação, está em curso o seu processo, e neste processo você precisa produzir a prova antecipadamente, você instaura um incidente processual de produção antecipada de prova. Pois bem, cabe produção antecipada de prova à ação rescisória? Cabe e é extremo. Vocês um dia precisarem de uma ação rescisória, pensem na possibilidade, antes de entrar, em fazer a produção antecipada. Se o seu objetivo é discutir prova nova, por exemplo, se o seu objetivo é discutir falsidade documental, se o fundamento for isso, na ação rescisória. Que você vai na ação rescisória para discutir a falsidade de uma prova que você não tem certeza, você vai perder e vai tomar a sua depósito inicial, vai virar multa à parte contrária, ainda vai perder na sucumbência, ainda vai pagar as custas do processo. Então, produção antecipada de prova é algo que precisa estar no radar de vocês, caso o propósito da ação rescisória seja fundada em prova. Seja prova nova, seja falsidade da prova em que fundamento anterior, ok? Então, cabe a produção antecipada de prova. Cabe. O que mais? O que mais? Lisa, você falou que tinha algumas perguntas, eu só achei a pergunta da questão. Uma vez decidida em última instância a ação rescisória, também vai transitar em julgada a decisão na ação rescisória. A decisão da ação rescisória também faz coisa julgada. E também é cabível a ação rescisória de ação rescisória. Né? E, em tese, infinitamente, se tiver fundamento para isso. É claro que tudo isso sendo analisado à luz da boa-fé processual, com a possibilidade de aplicação de sanções processuais, caso haja um extrapolar. Mas aqui, poderia a mesma ação rescisória rescindir um acórdão e uma decisão monocrática, já que a competência é do mesmo tribunal? Não. Não. Porque repare, peraí, eu respondi que não, mas vamos por partes. Importante lembrar que cabe a ação rescisória contra a decisão de mérito transitada em julgado. Não cabe só contra a sentença. Portanto, qualquer decisão, desde que seja de mérito. Então, se você está falando de uma decisão monocrática de mérito, caberia uma ação rescisória contra a decisão monocrática, caso tenha sido de mérito do processo. Caberia uma ação rescisória, portanto, contra essa, se for a última decisão, independentemente de ser colegiada, de ser monocrática, de ser sentença, interlocutória, tem que ter sido de mérito, ok? Ou, naquela hipótese lá que nós vimos, de for ser terminativa e que impeça a repropositura ou que seja em juízo de admissibilidade. Uma decisão monocrática e uma
Imaginem que ele julgou um capítulo por decisão monocrática e o outro capítulo foi pelo órgão colegiado. Teríamos aí, portanto, uma ação rescisória para impugnar duas decisões diferentes e, a princípio, de acordo com o regimento interno, tem que ver cada regimento interno, porque aquele juízo monocrático ele era integrante de um órgão X. Seja ele o julgado do colegiado, seja monocrático. Ele foi julgado um processo que era do órgão X. Ok? O que mais? Temos mais alguma coisa de ação rescisória para tratar? No caso que nos foi apresentado para análise, tinha mais alguma questão relacionada? Então, a pergunta aqui, por exemplo, se a ação for julgada procedente, pode o tribunal rejulgar a causa? Em regra, o tribunal rejulga a causa. Em regra, é o tribunal quem rejulga mesmo. Tem uma questão aqui muito interessante que eu deixei como provocação também. Vocês sabem que o novo CPC rompeu aquele dogma da indivisibilidade do mérito. Vigia à luz do velho CPC ainda a ideia de que o mérito tinha que ser todo julgado de uma só vez na sentença. Que o juiz não poderia fracionar o mérito. Ele poderia, se muito, antecipar a tutela, mas na sentença era o momento de julgar tudo de uma só vez. Eis que vem um novo CPC e fala, não, você pode fracionar o mérito, o julgador pode fracionar o mérito. Ele pode julgar o pedido A, que está em controvérsia, depois julgar o B, mais adiante julgar o C. Não tem problema nenhum. E isso, no âmbito da ação rescisória, é fantástico fazer isso. É sensacional. Porque imagina que a questão tenha sido, por exemplo, uma violação de norma jurídica que faça com que o processo tenha que voltar até o seu início, por exemplo. Pronto. Olha que coisa maravilhosa. Ação rescisória com base em juízo incompetente. Absolutamente incompetente. Foi uma questão julgada na Justiça do Trabalho e deveria ser questão cível. Vai ter que começar quase tudo de novo. Vai voltar, vai lá para o cível, e o cível vai ter que analisar todas as decisões do processo e analisar quais delas são eficazes, quais delas das decisões ele vai manter e qual não vai. Pode ser que ele não mantenha nada e o processo volte tudo do começo. O que poderia fazer a ação rescisória? Desconstitui a coisa julgada e desconstitui a coisa julgada no juízo rescindente, monocraticamente não, julga num primeiro momento o juízo rescindente, rescinde a coisa julgada, e aí o processo vai caminhar, e faz o juízo rescisório ao final. Poderia, portanto, sem problema nenhum, fracionar o juízo rescindente e juízo rescisório. Isso é um tema, maravilhoso. Quem quiser escrever esse tema, coisa linda de se escrever. Lisa, cabe ação rescisória para discutir não conhecimento de apelação? Não. Aí você vai discutir a última decisão de mérito. Aí você vai impugnar a decisão que julgou aí você vai discutir a sentença. Não conheceu da apelação, o objeto da ação rescisória vai ser a sentença. Não conheceu de agravo de instrumento, decisão interlocutória de mérito, a sua decisão interlocutória de mérito que vai ser objeto. Considerando as hipóteses previstas nos incisos caput, será rescindível a decisão transitada julgada que, embora não impeça. É isso. A regra é que seja a decisão de mérito. Mas repare, a decisão que nega conhecimento a uma apelação, ela não enquadra nessa hipótese, não. Impeça a admissibilidade do recurso correspondente. Bom, geralmente eu pensava nessa hipótese de admissibilidade como sendo um recurso especial extraordinário. Mas sim, então pronto. Não, você tem razão, Lisa. Você tem razão. Reconsidero aqui, isso vai abrir minha cabeça também, que no inciso 2 do segundo, pensando melhor, você tem razão, Lisa. O inciso 2 do segundo, ele não restringe apenas para recurso especial extraordinário. Porque imagina que a admissibilidade tenha sido no sentido da intempestividade, que seja, e partiu de um erro de fato. Olha que coisa excelente que está propenso a acontecer agora. Com essa confusão de pandemia, os prazos suspende, lockdown em Salvador. Salvador está em lockdown, não está? Está em lockdown parcial. E tem uma resolução do CNJ que fala que se houver lockdown, os prazos estão automaticamente suspensos.
Imagina que o seu escritório ou o estabelecimento da empresa funcione no local de lockdown, por exemplo, e o prazo está suspenso. E aí chegou lá e falou assim, não, intempestivo. Você falou assim, não, tá intempestivo não, e tal, porque estava em lockdown e tal. Não, intempestivo. Ação rescisória por erro de fato, eventualmente. Erro de fato, ou melhor, eu nem questionei. Vamos dar um freio de arrumação aqui. Interpus a apelação. O tribunal falou intempestivo. Transitou em julgado. O que você é? A juíza ação rescisória dizendo não estava intempestivo. Ele não observou que houve um erro, não observou que havia um lockdown. E que, portanto, esse erro de fato foi decisivo para o não conhecimento da apelação. Portanto, Lisa, perfeito. Cabe sim ação rescisória na decisão que não conhece de apelação e agravo de instrumento, plenamente viável. Que mais? Por hoje é só? Ah, sim, prova. O que vocês acham que deveria ser a prova? Prof, tem uma Questões de Lisa? aí, eu juro que eu não abuso mais, pelo menos hoje. Manda. Fica à vontade. Já tem mais pergunta aqui? Tá no chat, é a última. Chegou agora aqui, peraí. Se cabe ação rescisória contra a decisão que impede a admissibilidade de recurso... Você não vai entender. Tá. Mas se cabe ação rescisória contra a decisão que impede a admissibilidade de recurso, por que a ação rescisória será ajuizada no tribunal ACO em caso de não conhecimento do RESP? É o mesmo que impugnar a decisão de mérito do tribunal ACO, é o mesmo que impugnar a decisão de mérito do tribunal ACO e não a decisão que não conheceu? Não, repare, não. Você pode, inclusive, Você pode, inclusive, ajuizar duas ações rescisórias. Uma contra a decisão que nega seguimento e outra ação rescisória, você pode entrar contra a decisão de mérito. São duas decisões, vamos dizer assim, né? Bom, a decisão que nega seguimento, de fato, é da competência do tribunal onde houve a negativa de seguimento. Você está dizendo que houve um erro no julgamento, fundado em alguma das hipóteses do 966, que fez um juízo de admissibilidade errôneo. Que quem fez a admissibilidade errou. Ou imagine só, quem fez a admissibilidade era parte no processo. Quem fez a admissibilidade era pai da parte no processo. E, portanto, ele era impedido de fazer a admissibilidade no processo. Então, você vai reconhecer isso e vai fazer uma nova admissibilidade. Na ação rescisória, vai desfazer o juiz de admissibilidade e vai fazer um novo juiz de admissibilidade. Entendeu? Então, no caso... Mas é bem interessante mesmo. Poxa, duas ações decisórias para discutir decisões diferentes. Uma para discutir o não conhecimento da... Não necessariamente. Não necessariamente. É isso que eu quero saber, se não necessariamente, porque... as duas decisões já competência do tribunal. Eu estava no escritório. Eu estou no escritório, Lisa, com uma situação exatamente dessa. A gente estava discutindo no escritório se, numa hipótese como essa que aconteceu, em que teve uma negativa de seguimento de um recurso especial e teve uma decisão de mérito e a gente quer entrar com ação rescisória. Se a gente vai impugnar as duas decisões. E caso decidamos por impugnar as duas decisões, se precisaria ser em ações autônomas ou se precisaria ser acumulada, ou se poderia ser acumulada. Essa resposta pressupõe uma análise do regimento interno. Tenho a impressão que a primeira questão aí é a análise do regimento interno. Porque, na verdade, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, do regimento interno, para saber quem é o juízo competente. Porque se o juízo competente for o mesmo para as duas, a princípio temos uma resposta positiva que você pode acumular as duas demandas em uma só, né? Já que é requisito da acumulação dos pedidos é que o juízo seja competente para julgar as duas, o mesmo juízo. Mas isso não impediria a acumulação. Pode acontecer de ter uma relação de
prejudicialidade, né? Por exemplo, se eu ganhar na ação rescisória no mérito, com relação à decisão de mérito, pode ser que fique prejudicado a decisão que negou seguimento ao recurso. Então, por outro lado, do ponto de vista do processo, é interessante que estejam os dois juntos. Porque imagina que no mérito julgou o meu recurso, negou o provimento ao meu recurso. E eu entrei com ação rescisória. E, em juízo rescisório, ele julgou, deu provimento ao meu recurso. Eu ganhei. Bom, se eu ganhei, não tem mais por que julgar a impugnação à decisão que negou seguimento ao meu recurso. Porque eu ganhei, não tenho mais recurso a ser julgado e não quero mais recurso nenhum. Então, por outro lado, a acumulação ela é interessante do ponto de vista da gestão do processo. Agora, tem que saber se o regimento interno permite essa acumulação, se o órgão competente é o mesmo para as duas demandas. Ok? A princípio pode, a princípio não tem vedação nenhuma, porque não entra em nenhum dos óbices a acumulação de pedido. Os procedimentos são absolutamente comparados, o procedimento é absolutamente o mesmo, a ação rescisória não muda nada. Você tem uma afinidade que impõe a reunião dos dois, ou que sugere a reunião dos dois, não há nada, portanto, que impeça liminarmente essa acumulação, a não ser a questão da competência, que precisa ser analisada de acordo com o regimento interno. Inclusive porque é o seguinte, pode ser, imagine a seguinte hipótese, Lisa, que você tenha uma sentença de mérito. Depois o tribunal não julgou o mérito da sua apelação. E depois você teve uma negativa de seguimento do recurso especial. Então você tem aí nitidamente um conflito. Porque no nosso tribunal, por exemplo, você teria uma sentença, que é o objeto da ação rescisória, a última decisão de mérito, e você tem a decisão que negou seguimento, por exemplo, ao seu recurso. E eventualmente. Então você teria juízos incompetentes, juízos diferentes para conhecer dessa demanda. Então é caso concreto mesmo que tem que ser analisado a possibilidade de acumulação dessas demandas em uma só. Tudo certo? Qual é a forma de avaliação que vocês acham boa? Acho que vai ser questão objetiva mesmo. Acho que vai ser questão objetiva. Bem que objetiva não vai ser, não. Vocês fazendo em casa, a questão objetiva, vai vir todo mundo com a mesma resposta. Vai ser um horror. Eu vou passar umas questões para vocês responderem. Aí. Eu vou fazer em grupo meu, em trio. Bom demais. Que voto de confiança, rapaz? A gente está em século XXI, era do WhatsApp, era que a gente está tendo aula por telepresencial, você vem me dizer em voto de confiança. Rapaz, hoje está tudo interligado, estão todos interligados. Deve ser uma prova mista. Agora, meus amores, questão aberta, esmerem-se na resposta. Vocês estão com todos os materiais à sua disposição. Vocês têm livros, vocês têm Google, você tem tudo. É inadmissível, diante de um manancial desse, você pegar e responder apenas da sua cabeça. Ou apenas responder pelo que você assistiu da aula. Você tem obrigação de ir além. Então, qualquer resposta de prova com consulta tem que ter resposta fundada na doutrina, ok? Então, já que é para fazer prova com consulta, vocês têm ônus de fundamentar muito mais do que vocês teriam se estivesse fazendo em sala de aula durante o horário da prova, ok? Vocês têm acesso à minha biblioteca eletrônica, biblioteca digital na Católica, tem muito livro bom. Peguem lá, analisem, pesquisem, respondam assim, ação rescisória é natureza tal e tal e tal, tal, nesse sentido fulano de tal, que traz o conceito tal. Traz jurisprudência, vocês têm aí acesso a Jus Brasil, a Google, pesquisem na jurisprudência. A complexidade da minha questão está tão alta que ela está sendo a prova que só ela, sem prova, seria bom o suficiente. Pois é, não vou botar de lisa não, mas eu posso botar algumas questões que estejam relacionadas, algumas que a gente debateu hoje aqui. Achei que já tínhamos feito a prova. Já fez a prova?
Você já respondeu? Você já mandou lá no Google Class e tal? Não, aquilo ali foi objeto de estudo. Eu falei, olha, vai ser avaliação e tal. Você já respondeu? Já está feito? Respondido? Vai ser em trio. Viu, Silvia? Você que já fez aquilo ali vai servir para vocês para um roteiro de estudo. Nada daquilo foi perdido, o conhecimento foi absolutamente aproveitado. Aí nem respondeu ainda, então engole o choro, viu? Aquilo ali foi um roteiro de estudo. Eu botei aquilo ali para vocês darem uma estudada e tal, abrir a cabeça, dar aquela bugada, aquele choque assim de putz, grila, eu preciso estudar e pesquisar. Beleza? Ok? Então, eu vou fixar lá, se a gente quiser, se quiser, a gente manda. Pois é. Deixa eu... Então, eu vou mandar lá, vou fixar um prazo para vocês responderem, me mandem isso aí para corrigir, lançar notas e tudo mais, tá bom? Quero esmer... Galera, vocês estão fazendo, podendo lançar no Word. Erro de português é inadmissível. Primeiro que são 3 pessoas. Um tem que corrigir o do outro. Chegar uma prova que você não consegue entender o que está escrito, passou por 3 pessoas, ninguém conseguiu esclarecer o que está escrito. Ok, caprichado. Já vou me inscrever na pós-graduação com o André. Pronto, será bem-vinda, viu? E estão todos vocês convidados para assistir a pós-graduação dessa semana com o professor Paulo Mendes. Rapaz, um cara fantástico, vai ser muito bacana. Estejam presentes na segunda e na quarta. Eu vou até mandar para vocês o material que ele mandou para leitura, caso vocês queiram ler os artigos que ele mandou. Seria bem interessante. Começa às 18h15 a aula da pós. Tá certo? Vou encerrar a gravação aqui.